Oi, pessoal! Esse é o nosso último vídeo da playlist Começando em Mini Contratos com a PAN. E eu, como vocês já devem saber bem, sou a PAN Cerezato, analista de mini contratos da Rico desde 2019. Papo sério agora, galera. Esse vídeo ele é extremamente importante. Aqui nós vamos falar de riscos, o que implica diretamente no seu futuro. Agora, vale lembrar de duas coisas. Não acredite em promessas de enriquecimento do dia para a noite em mini contratos. Se isso existisse, concordam comigo que muita gente já estaria rico, era só vir para a bolsa? Então não acreditem nisso. Segundo, tenha em mente que mini contratos são operações que envolvem risco, ou seja, são exclusivamente para quem tem perfil agressivo. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre os riscos nas operações de mini contratos e quais são e como fazer uma gestão de risco. Vamos lá. Bom, galerinha, seguinte, para a gente começar a falar sobre os riscos, o que é o risco? De uma maneira geral, tudo na vida envolve risco. Atravessar a rua envolve risco. E sair de carro envolve risco. Só que muitas vezes, como exemplo de sair de carro, por exemplo, a gente acaba esquecendo dos riscos envolvidos porque nós temos vamos usar uma palavrinha aqui, um retorno maior do que o risco envolvido. Então, peraí, você tá falando que tem risco em dirigir? Pô, você tá maluca? Eu dirijo com cuidado, respeito as regras de trânsito. Mas e quem tá dirigindo do seu lado? E se ele resolve não dar seta, te fechar, causar um acidente, não respeitar o semáforo, o sinal vermelho e bater em você? Você fez sua parte, você tá tranquilo, você tá dirigindo conforme as leis. Mas o seu coleguinha ali do lado não. E o risco acaba sendo seu. Porém, ir a pé, ir de ônibus, não traz comodidade. Você não tem o conforto do seu carro, é mais demorado. Ou seja, a gente acaba esquecendo dos riscos que está no nosso dia a dia porque o retorno é mais alto. Então, a gente já assumiu esses riscos buscando um retorno que a gente já sabe que vale a pena, é legal. E no mercado isso não é diferente. Porém, nós temos alguns riscos que têm que ser detalhados, vocês têm que ter conhecimento desses riscos antes de entrar nas operações. Como, por exemplo, momentos de volatilidade. Pensa comigo, um ativo consegue se movimentar por dia 50 centavos. É pouco, né? Aí eu pego um ativo que se movimenta, por exemplo, R$3. É bastante, né? Ou seja, entre mínimas e máximas, o primeiro ativo foi 50 centavos. Entre mínimo e máximo, o segundo ativo foi R$3. Isso é volatilidade. R$3 é um ativo volátil. É um ativo que vai e volta durante o dia. Ou seja, o preço se desloca bastante no decorrer do pregão. E o mini índice, o mini dólar, os mini contratos são voláteis. E isso é porque muita gente opera, porque tem muita notícia que envolve. Muitas vezes tem alguma fala importante do nosso presidente, do presidente lá de fora do Fed. Ou seja, nós estamos sujeitos a oscilações que dependem de expectativas, de notícias ou de qualquer outro fator. Para mim, Pamela, não importa qual é a notícia. O que importa é que a gente tenha essa movimentação. E de preferência que eu esteja ligada, ou seja, que eu saiba quando esses momentos podem acontecer. Por quê? Eu vou dar um exemplo de um seguidor meu, de um aluno meu, em que infelizmente ele estava posicionado em um momento de que sai dados de desemprego dos Estados Unidos. Isso é conhecido como payroll. O payroll traz muita volatilidade, trazia pelo menos, muita movimentação. E essa pessoa estava posicionada alavancada, lembra da alavancagem? Você não precisa do valor integral para fazer as suas operações? E a pessoa não quis zerar a operação na hora do payroll. Aí o índice fez uma movimentação maluca. Ele subiu e ele desceu em segundos, menos de um minuto.
e essa pessoa perdeu 5 mil reais nesse dia. Por quê? Porque ela não soube zerar a operação, controlar o risco, não soube o risco que era estar posicionado em um momento de alta volatilidade. Pode acontecer de ser pego de surpresa? Pode. Porém, nós temos o calendário econômico, nós temos a agenda do dia. Então, é importante que vocês fiquem de olho na agenda do dia para saber se tem algum evento importante que pode trazer esse tipo de volatilidade no decorrer daquele pregão para não ser pego de surpresa e acabar perdendo mais do que você pode, do que você queria, o que você se dispôs a perder naquela operação. E isso, na maioria das vezes, acontece quando entra muita volatilidade de pular ordens. E, infelizmente, pode acontecer, galerinha. Por que acontece de pular ordem? Pode ser por diversos fatores, tá? Como internet, como plataforma. Mas em um momento de volatilidade, isso acontece por quê? Porque tem gente querendo comprar cada vez mais caro ou vender cada vez mais barato e o preço, ele não executa todas as ordens naquele determinado preço. O preço corre antes de executar todas as ordens. Isso, infelizmente, é normal acontecer quando temos esses momentos de alta volatilidade. E é para isso que eu indico que vocês deixem sempre o stop offset determinado. O stop offset é um stop do stop. Se acontecer de pular o seu stop, o offset está ali para te defender. Então pode acontecer, é raro pular ordem, mas temos que saber que é um risco que está envolvido ali nos mini contratos também. Galera, o mercado, a análise técnica em si, ela é simples. Você aprende aonde você vai fazer as suas entradas, as suas saídas, como analisar um gráfico. E infelizmente isso dá a ilusão de ser fácil. E aí a gente começa com aquela sensação de eu estou invencível. Eu vou conseguir, eu vou colocar todo o meu dinheiro em uma única operação porque é fácil. E na verdade ela não é fácil, ela é simples. O mercado é simples, a análise técnica é simples, mas eles não são fáceis. Então, nós temos que ter o plano de trade que a gente conversou na aula passada e temos que ter disciplina para seguir a nossa técnica e a nossa gestão de risco, que é primordial, além de saber qual é a estratégia que você vai utilizar. O que seria uma gestão de risco, pessoal? A gente já sabe o que é o risco, né? Falamos que o risco é um evento que pode acontecer, que a gente não esteja prevendo, né? Que a gente não quer, mas que pode acontecer. Se eu tenho um risco, eu quero ter um retorno. Então, no exemplo do carro, eu falei que nós temos o risco de ter um acidente, por exemplo, não ser culpa nossa, mas tem esse risco, mas o retorno é o conforto, a comodidade, rapidez. No mercado é a mesma coisa. Então, se eu tenho um risco, por exemplo, de R$100, eu quero ter um retorno maior, né? Eu quero ter pelo menos um retorno de R$200, de R$100, de R$300. Eu quero ter um retorno maior do que o meu risco. Então, a primeira coisa que eu tenho que dar de conselho para vocês é determine qual é o risco-retorno da operação que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma compra e o seu risco, ou seja, se o ativo cair, você vai perder R$20, que você tenha pelo menos o seu objetivo em 60, em 30, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. O que eu quero dizer com isso? 1 para 1 é você ganhar 100 e perder 100. 2 para 1 é você colocar em risco 100 para ganhar 200 e assim por diante. Então, tenha o risco-retorno das suas operações definidos. Mais um ponto importante para a sua gestão de risco. Não arrisque mais do que você pode. Primeiro, diversifique seu capital. Não vamos pegar toda a sua reserva e colocar no day trade. Então, você tem lá uma reserva de emergência. Você fala, agora eu aprendi esse negócio, eu vou com tudo, vou pegar minha reserva de emergência e colocar no day trade. Já começou errado. Pega uma parte do seu capital, coloca no day trade. Dessa parte do seu capital que você pegou aqui, nós vamos determinar qual é o risco para cada operação que a gente vai fazer. Eu aconselho que esse risco não passe de 3% por operação. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu aconselho começar, né, de R$1.500 a R$2.000.
justamente para que a gente consiga se manter nesses 3% de risco. Então, se eu começar, por exemplo, com R$ 2.000 na conta e for fazer uma operação aceitando o risco de 3%, eu posso colocar em risco R$ 60. Então, isso me dá a oportunidade de aceitar um stop um pouco maior, ou seja, aceitar que o preço pode se movimentar contra e ainda assim eu ter sucesso na minha operação, que pode acontecer. Agora, se eu utilizo muito curtinho, pode simplesmente bagunçar ali e depois ir no meu objetivo. Então, determine qual é o seu apetite a risco. Eu conheço pessoas que têm apetite a risco de 1% por operação. E eu conheço pessoas que aceitam 10% de risco por operação. Eu não estou aqui para te dizer, faça isso, que é isso que vai dar certo. Mas eu estou aqui para te aconselhar que 3% é um valorzinho legal para a gente começar, pelo menos, a entender a dinâmica do mercado. E agora que a gente falou no risco, a gente tem que falar no objetivo, né? Quanto que você quer ganhar em troca? Quanto você quer de objetivo? Pode ser por operação, pode ser por semana, pode ser por mês, mas tenha isso em mente. O que você está buscando? Por exemplo, nas operações que eu faço, eu busco uma realização parcial, ou seja, que pelo menos o ativo ande 1 para 1. E depois eu tento encerrar o máximo que eu conseguir a mais. Já cheguei a encerrar com operações de 5 para 1, de 10 para 1. Logicamente que não é todo dia, mas pode acontecer. E é nesse dia que eu brinco que a gente lava a égua, ou seja, a gente consegue ganhar muito mais nesses dias que dá certo do que nos dias que infelizmente a gente perde. Então, ter essa noção do que você espera do seu operacional e o quanto você está colocando em risco é o principal ponto. E galera, começou a dar certo, deu certo hoje, deu certo amanhã, deu certo depois de amanhã. Só que você tá ali ganhando só R$ 100. Peraí, você começou com R$ 2.000 e você tá ganhando R$ 100 e tá reclamando. Mas R$ 100 é pouco, né, Pan? Não queria ganhar tudo isso. Eu vim pra bolsa porque eu quero ganhar mais. E aí, o que você faz? Você vai lá e aumenta a mão. Fala assim, aqui um contrato, o quê? A Pan falou que é pra começar com um contrato, mas com um contrato eu não ganho dinheiro. Um contrato eu só fico ali testando. E aí você vai lá e você aumenta a mão para 5, por exemplo. E bem nesse dia, dá errado. Você perde o que você ganhou ontem, o que você ganhou anteontem e mais ainda. E aí o que acontece com o seu psicológico? A bolsa não presta, que o mercado não dá certo, que blá, 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 blá. Então, vamos fazer um acordo aqui, eu e você, nesse finalzinho de aula? Vamos aumentar a mão conscientemente. Como assim, Pan? Eu só vou começar a operar com uma mão maior a partir do momento que o meu dinheiro também for maior. Então, eu fiz, por exemplo, 2 meses de operações boas com um único contrato. Eu já tenho um valorzinho um pouco maior na minha conta. Aí sim eu passo a operar com 2 contratos. Ganhei de novo, consegui a consistência, aí sim eu vou para 3 contratos. E vou dando um passo de cada vez, literalmente. Não vá com muita sede ao pote, porque se acontece um imprevisto, um dos riscos que a gente comentou aqui no começo dessa aula, infelizmente pode ser doloroso, pode ser doído no nosso bolso. Então o meu conselho é: aumenta a mão conscientemente, não vá com muita sede ao pote e trabalhe a sua gestão de risco de acordo com o seu perfil operacional e o seu apetite a risco. Beleza, galera? Pronto! Se você viu todos os vídeos, você já tem o conhecimento básico para começar nos mini contratos. Olha que delícia! Se tiver dúvidas, é só assistir de novo os vídeos até você se sentir confiante em realmente começar. Foi muito bom estar com vocês ao longo desses 5 passos e eu espero ter explicado tudo de um jeito simples e descomplicado, como é o estilo da Rico. Valeu, galerinha! Nos vemos numa próxima!